Capítulo 11 Caçadores de genes: a genética das doenças humanas. Era cedo demais para alguém estar embriagado. O que dizer então daquela mulher de meia-idade impecavelmente vestida, cambaleando de um lado para o outro na rua? Ela realmente parecia estar de pileque. Foi o que achou o policial de plantão perto do fórum, que a repreendeu por estar fazendo cenas. Leonor Wexler, no entanto, não estava bêbada, mas sim começando a sucumbir ao mesmo destino assustador que já destruíra vários parentes diante de seus próprios olhos, um destino do qual ela tinha esperança de estar eximida. Não muito tempo depois, em 1968, o ex-marido de Wexler, Milton, queria celebrar seu aniversário de 60 anos em Los Angeles com as duas filhas, Alice, de 26 anos, e Nancy, de 23. Mas comemoração não foi a ordem do dia. Milton resolvera informar as moças que a mãe delas, de 53 anos, sofria do mal de Huntington, uma doença neurológica devastadora que provoca a deterioração progressiva das funções cerebrais, fazendo com que as vítimas pouco a pouco percam toda a noção de si mesmas e de seus entes queridos. Também perdem a coordenação dos braços e pernas. No início, apenas o caminhar é afetado, como no caso de Leonor, mas à medida que o declínio progride, o paciente começa a ter movimentos espasmódicos involuntários. Não existe cura nem tratamento para protelar esse definhamento implacável e impiedoso até a morte. Alice e Nancy agora compreendiam alguns fatos inquietantes sobre os parentes de sua mãe, e também certas insinuações que deixaram entrever de que nem tudo corria bem na família. Elas sabiam que todos os tios, os 3 irmãos de Leonor, tinham morrido jovens e que, antes do fim, todos tinham apresentado o mesmo rosto contorcido, o mesmo modo claudicante de andar, a mesma fala enrolada. Sabiam também que seu avô paterno, Abraham Sabin, morrera igualmente jovem, embora Leonor houvesse cuidadosamente evitado mencionar que ele apresentara esses mesmos sintomas. Ia ficando cada vez mais claro para as duas moças que o mal de Huntington acometeria a família. Coube a Milton a desagradável tarefa de esclarecer as dúvidas imediatas das moças. Qual era o risco de Alice e Nancy sucumbirem à doença? 50%, respondeu o pai. A doença que afligiu Abraham Sabin e seus descendentes foi identificada pela primeira vez por George Huntington, filho e neto de médicos. Huntington foi criado em East Hampton, Long Island, e costumava acompanhar o pai nas rondas que este fazia. Depois de se formar em medicina pela Universidade de Columbia, Huntington retornou à clínica da família em Long Island por alguns anos antes de mudar-se para Pomeroy, Ohio. Em 1872, apresentou uma monografia na Academia de Medicina Manx, em Manson, perto de Meadowport, intitulada Sobre Coreia. Era esse nome, derivado da palavra grega que significa dança, que desde o século XVII os médicos usavam para designar doenças que produzem movimentos espasmódicos nas vítimas. Tempos depois, Huntington relembraria como ficara fascinado por essa misteriosa enfermidade. Certa vez, há mais de 50 anos, ao acompanhar meu pai em suas rondas, deparei-me com o meu primeiro caso daquele mal, que é como os nativos sempre referiam a essa temida doença. Lembro-me tão claramente como se fosse ontem. Ficou uma impressão indelével na minha mente jovem, que se tornaria um dos grandes motivos de eu escolher a Coreia como objetivo da contribuição inédita que eu desejava fazer ao conhecimento médico. Estávamos no carro, meu pai e eu, dirigindo por uma estrada arborizada que ia de East Hampton a Magnesset, quando de repente encontramos 2 mulheres que se dobravam, se retorciam, faziam caretas. Fiquei olhando, pasmo, com certo medo. O que era aquilo? Meu pai parou o carro para falar com elas e seguimos em frente. Foi assim que teve início minha instrução à maneira de Gamaliel. Essa foi a gênese da minha instrução médica. Desse momento em diante, nunca mais cessou por inteiro meu interesse pela doença. Partindo de observações próprias e das anotações clínicas do pai e do avô, o manuscrito original
tinha anotações a lápis de seu pai. A monografia do jovem médico continha uma descrição magistral do que se tornaria conhecido como Coreia de Huntington, e hoje se chama doença de Huntington. Os movimentos coreicos, explicou, vão pouco a pouco se intensificando à medida que entram em ação espasmódica os músculos que ainda estavam preservados, até que todos os músculos do corpo são afetados. Observou também a deterioração mental que acompanha esses sintomas. Com o avanço da doença, a mente acaba mais ou menos comprometida, levando alguns à insanidade, enquanto em outros a mente e o corpo vão se degenerando pouco a pouco, até que a morte os liberta de seu sofrimento. E reconheceu que a doença era herdada. Quando um ou ambos os genitores apresentam manifestações da doença, um ou mais filhos invariavelmente acabam padecendo do mal. Nunca acontece de a doença saltar uma geração e voltar a manifestar-se em outra. Se abdicou uma vez de seu jugo, não retorna mais para retomá-lo. Huntington identificou corretamente as principais características desse tipo de doença hereditária. Reconheceu que atinge ambos os sexos e compreendeu que era transmitida de uma geração a outra. Toda criança cujo pai ou mãe sofra da doença de Huntington tem 50% de probabilidade de herdá-la. Em algumas famílias, todos os filhos são afetados, em outras, nenhum. Se a criança não herdar o gene anormal de um genitor, não poderá transmiti-lo à geração seguinte. Hoje sabemos que a doença de Huntington é provocada por uma mutação e, como o gene não tem preferência por expressar-se em um ou outro sexo, ou seja, não é vinculado ao sexo, inferimos que o gene afetado não está nos cromossomos sexuais X ou Y. Designemos H, a versão normal do gene, e H minúsculo, a versão mutante. Todos nós temos uma cópia de cada cromossomo não sexual chamado autossomos e, portanto, duas cópias do gene de Huntington. Indivíduos com duas cópias do gene normal, HH maiúsculos, estão livres da doença, como seria de esperar, mas indivíduos com duas cópias HH minúsculos do gene mutante, ou mesmo uma H maiúsculo, H minúsculo, estão fadados a contrair o mal. Damos a esse padrão o nome de hereditariedade autossômica dominante. Dominante significa que basta uma cópia de um gene mutante para provocar a doença. O gene anormal prepondera sobre seu equivalente normal. Como é muito mais provável que alguém adquira uma só cópia do gene mutante, a maioria das vítimas da doença é H maiúsculo e minúsculo. Essas pessoas podem transmitir o gene H maiúsculo ou o gene H minúsculo a seus filhos. Daí a probabilidade de 50% de uma determinada criança ser afetada. Como Milton Wexler explicara a Alice e Nancy. Nos idos de 1968, pouco se conhecia da doença de Huntington, além dos seguintes fatos. Ela é herdada e, em seu avanço irreversível, vai matando as células nervosas em áreas específicas do cérebro. Milton Wexler decidiu investir de frente contra o terror que acometia sua família e fundou a Hereditary Disease Foundation, Fundação Doença Hereditária, para levantar dinheiro e pressionar o governo a financiar pesquisas sobre a doença de Huntington. Sua filha Nancy também se envolveu no projeto. Depois de obter o doutorado em psicologia na Universidade de Michigan, sua tese apropriadamente tratava da psicologia de pessoas sob situação de risco. Começou a participar cada vez mais dos assuntos da fundação. Na década de 70, quando ficou evidente que só avançaríamos no combate à doença se compreendêssemos suas causas genéticas, Nancy Wexler se tornou geneticista. Nas margens do lago Maracaibo, na Venezuela, o fardo de uma pobreza opressora é agravado pela incidência excepcionalmente elevada da doença de Huntington. Se quisermos desvendar os segredos genéticos desse mal, o lago Maracaibo parece ser o melhor lugar a se começar. Em 1979, Wexler pôs-se a coletar amostras de DNA e a registrar históricos familiares, visando compor uma genealogia de todas as pessoas afetadas.
Para uma geneticista, foi um trabalho penoso, mas para Wexler, filha de uma vítima da doença com a possibilidade de sucumbir a ela no futuro, foi muito mais do que isso. Significou ver as coisas familiares em ambientes pouco familiares, pessoas que viviam em barracos de madeira com telhado de zinco em palafitas sobre as águas do lago e que, não obstante, cambaleavam tanto quanto sua mãe ao caminharem. Depois de sua primeira viagem ao Lago Maracaibo em 1979, Wexler retornou todos os anos para dar continuidade ao seu trabalho. As pessoas com as quais trabalhava passaram a chamá-la de Catira, por causa de seus longos cabelos loiros. Nas palavras de seu colega venezuelano, Américo Negrete, o cientista que divulgou pela primeira vez a grande ocorrência da doença no Lago Maracaibo, Wexler transformou toda aquela gente em sua família estendida, relacionando-se sem teatro, sem simulação, sem pose e com uma meiguice que salta aos olhos. Mas a ternura, em si, poderia apenas mitigar a devastação provocada pela doença de Huntington. A meta das expedições de Wexler era encontrar o gene responsável pelo mal. Mas de que forma as genealogias dos habitantes do lago Maracaibo que ela vinha elaborando poderiam ajudar a identificar o culpado? A chave estava nos avanços da genética humana. Se realmente quisessem chegar ao gene de Huntington, Wexler e outros interessados em doenças genéticas teriam de fazer com seres humanos o que Morgan e seus alunos haviam começado a fazer com as moscas das frutas meio século antes. Como vimos no capítulo 1, Morgan comparou as taxas a que certos marcadores genéticos, digamos, olhos brancos em vez de vermelhos e asas rugosas em vez de lisas, coincidiam na progenie de cruzamento entre genitores com várias combinações desses traços. Partindo de tais dados, pôde determinar a que distância uns dos outros estavam os genes que regem tais características. Entretanto, a genética humana progredira menos que a da mosca das frutas por dois motivos básicos. Primeiro, a impossibilidade, por questões práticas e morais, de realizar o tipo de experimento que ainda era insubstituível na análise genética. Não podemos acasalar dos seres humanos que nos interessem e analisar a progenie resultante 2 semanas depois. Segundo, mesmo que os seres humanos pudessem ser acasalados conforme nossa vontade, sofremos de uma perceptível escassez de marcadores genéticos. Morgan pôde acompanhar várias diferenças simples e óbvias na aparência das moscas causadas por mutações específicas em genes específicos. Os seres humanos, porém, não possuem muitos traços herdados facilmente analisáveis. Mesmo o exemplo canônico, a cor dos olhos, é regida por diversos genes, não um só. Além disso, com as moscas das frutas, é possível aumentar o nível de variação genética, submetendo-as a raios-x ou outros agentes mutagênicos. Para nossa sorte, tais opções não existem em se tratando de seres humanos. Somente com o advento do DNA recombinante esses dois grandes impedimentos viriam a ser superados. Na era do sequenciamento do DNA, não é mais preciso que os marcadores sejam visíveis como os olhos brancos de uma mosca das frutas. Uma variação em uma sequência é suficiente para torná-la um marcador, o qual será possível acompanhar numa árvore genealógica, ou seja, ao longo de diversos cruzamentos genéticos, apenas analisando-se o DNA de diversas gerações. A revolução fora deflagrada 1 ano antes de Wexler iniciar sua pesquisa genealógica, e aqui, como em tantos outros avanços da ciência, a boa fortuna interveio. Já se tornara um ritual anual. Um pequeno grupo de pós-graduandos da Universidade de Utah acompanhava seus orientadores até Alta, uma estação de esqui na montanha Wasatch, para um workshop intensivo de estudos e, bem, um pouco de esqui nas horas vagas. Em geral, 2 cientistas renomados de outras instituições eram convidados para examinar, com olhos críticos, os dados apresentados por cada aluno nervoso. Em 1978, os 2 figurões foram David Boston, do MIT, e Ron Davis, de Stanford. Alguns já observaram que David Boston tende a pensar e falar excessivamente depressa, e quase sempre ao mesmo tempo.
Ron Davis, por sua vez, é calado e retraído. Naquele abril em Utah, a despeito de seus estilos contrastantes, Boysten e Davis vivenciaram uma mesma epifania. Enquanto ouviam os pós-graduandos de Mark Solnick discutir as doenças genéticas encontradas nas extensas árvores genealógicas dos Mormons, seus olhares de repente se cruzaram, num instante em que ambos tiveram o mesmo insight. Embora fossem especialistas em levedura, haviam achado um meio de localizar genes humanos. Eles perceberam que as técnicas recém-descobertas de DNA recombinante permitiriam aplicar aos seres humanos o mesmo tipo de análise genética usada pela primeira vez por Morgan para estudar a mosca das frutas. Na realidade, marcadores de DNA já haviam sido usados antes para mapear genes em algumas outras espécies, mas Boston e Davis seriam os primeiros a desenvolver o potencial da técnica em seres humanos. A técnica chamada análise de ligação determina a posição de um gene em relação às posições conhecidas de certos marcos gênicos. O princípio é simples. Na ausência de qualquer outra informação, seria difícil localizar a cidade de Springfield no mapa dos Estados Unidos. Porém, se eu disser que Springfield fica mais ou menos na metade do caminho entre Nova York e Boston, dois marcos indicados no mapa, a tarefa fica muito mais fácil. A análise de ligação visa fazer o mesmo com os genes, estabelecer vínculos entre marcadores genéticos conhecidos e genes desconhecidos. Foi um método extremamente bem sucedido com a mosca das frutas. Mas, como vimos, a escassez de marcadores conhecidos impediu que fosse aplicada a doenças humanas. Até Boysen e Davis perceberam que os avanços da biologia molecular haviam resolvido o problema. Os marcadores do DNA que chamaram sua atenção foram os polimorfismos do comprimento dos fragmentos de restrição, RFLPS, que ocorrem quando uma sequência de DNA clivável por uma determinada enzima de restrição em um indivíduo sofre uma mudança tal que não pode mais ser clivada pela mesma enzima em outro indivíduo. Vale lembrar que as enzimas de restrição são específicas a cada sequência. Por exemplo, a enzima EcoR1 só cliva quando encontra a sequência GAATTC, que ocorre em um determinado ponto do genoma. Contudo, devido à presença de mutações, certos indivíduos possuem uma forma variante do segmento, digamos GAAGTC. A enzima consegue clivar as sequências originais, mas não a versão alterada. Essas diferenças nas sequências de DNA ocorrem naturalmente e, como são mais frequentes no chamado DNA lixo, não costumam ter efeito funcional, embora haja literalmente milhões delas espalhadas por nosso genoma. Durante meses após o encontro em alta, Boysten, Davis e Skolnick estudaram o conceito de polimorfismo do comprimento dos fragmentos de restrição juntamente com Ray White, que na época estava na Universidade de Massachusetts. Em 1980, a monografia revolucionária que se originou dessa colaboração anunciava o advento da nova era da genética molecular humana. Os pesquisadores apresentaram um plano claro, mostrando como os RFLPS poderiam ser usados e calcularam matematicamente quantos deles seriam necessários para garantir que cada ponto do genoma humano estivesse razoavelmente próximo de pelo menos um desses polimorfismos. Condições que, em princípio, permitiriam mapear o genoma inteiro. Seria como fixar, no mapa dos Estados Unidos, um número de cidades que permitisse localizar qualquer outro local com respeitável precisão, utilizando apenas informações sobre sua distância das cidades demarcadas. Mas o que seria uma proximidade respeitável no caso do mapa genético? Boysten e seus colegas estimaram que bastariam 150 RFLPS espalhados uniformemente por todo o genoma humano. O benefício mais imediato do sistema foi uma nova estratégia para identificar genes causadores de doenças. 1. Tomar famílias em que a doença abrangesse várias gerações. 2. Obter amostras de DNA, tanto de indivíduos doentes como de saudáveis. E 3. Aplicar métodos de recombinação
para testar um RFLP, após o outro para tentar identificar aqueles que acompanham a doença de família em família. Em 1979, antes da publicação da monografia, White apresentou essas ideias numa conferência realizada no laboratório Cold Spring Harbor. Ele observou que houve muitos grunhidos e resmungos entre os biólogos moleculares mais ortodoxos. Entretanto, o que ouvira foram manifestações de extremo ceticismo quanto à execuibilidade do método. Mesmo aqueles que acreditavam que pudesse funcionar não chegavam a um acordo quanto à melhor maneira de aplicá-lo. As discordâncias vieram à tona numa outra reunião posterior, em que se discutiu como a análise de ligação do RFLPS poderia ser usada para encontrar o gene responsável pela doença de Huntington. Nancy Wexler queria que suas genealogias dos habitantes do lago Maracaibo fossem usadas imediatamente nos estudos de ligação, mas Boysen e White julgaram ser cedo demais para utilizar a análise de ligação dos RFLPs para buscar o gene de Huntington, ou qualquer outro. Argumentaram que era preciso realizar muito trabalho preparatório antes que a técnica pudesse ser aplicada para um fim tão específico. Afinal, os próprios marcadores ainda tinham de ser encontrados e mapeados. A determinação de Wexler acabou resultando numa cisão. A Fundação Hereditary Disease defendia a caça ao gene de Huntington. Boysen e White advogavam um mapa completo do genoma humano. Esta última meta exigia que fossem encontrados marcadores RFLP em cada cromossomo, em um número suficiente para garantir que pelo menos um estivesse próximo de cada ponto do genoma. Logo, se viu a necessidade de rever para cima a estimativa inicial de 150 RFLPs, mas, sem esmorecerem, laboratórios como o de White começaram a isolar os RFLPs e não demorou até que empresas comerciais de biotecnologia também entrassem na jogada. Em 1983, Helen Donnie Skeller, uma experiente bióloga molecular e esposa de David Boysen, na época, criou o Departamento de Genética Humana da Collaborative Research, uma empresa com sede perto de Boston. Sua meta era produzir um mapa de ligação dos RFLPs de todo o genoma humano, com marcadores em número suficiente para localizar genes de doenças em qualquer cromossomo. Os frutos de seu esforço foram publicados 4 anos depois, numa monografia apropriadamente intitulada O Mapa das Ligações Gênicas do Genoma Humano. O mapa trazia 403 lotes gênicos, muito mais do que a estimativa original de Boysen, e cálculos que mostravam que 95% do genoma estava a uma distância razoável de um marcador. Foi um dia grandioso para o mapeamento gênico. Mas, em 1987, ressurgiam as rixas e rivalidades entre os pesquisadores. Para começar, houve rancor na comunidade acadêmica pelo fato de a Collaborative Research haver incorporado livremente dados obtidos por laboratórios universitários, sem revelar nenhum dos seus. Nesse aspecto, a Collaborative foi pioneira da estratégia de extrair o melhor dos dois mundos que Craig Venter e outros empresários sequiosos de lucrar com o DNA logo adotariam na corrida para sequenciar o genoma. O imunologista francês Jean Doucet, por exemplo, vinha seguindo um caminho ligeiramente diferente. O Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, que ganhara em 1980, atraíra um patrocinador generoso, cuja doação substancial lhe permitiu adotar uma estratégia própria na elaboração do mapa das ligações humanas. Doucet percebeu que a tarefa ficaria muito mais fácil se todos os pesquisadores do mundo trabalhassem com um conjunto padronizado de genealogias, isto é, de amostras de DNA das famílias. Com isso em mente, fundou o Centro de Estudo do Polimorfismo Humano, CEPH, em Paris, para coletar as genealogias mais apropriadas para análise genética, a saber, as grandes famílias, com 3 gerações vivas. A coleção de
CEPH chegou a conter DNA de 61 famílias, incluindo muitos dos Mormons estudados por Ray White, as famílias do Lago do Maracaibo de Nance Wexler e várias famílias Amish, catalogadas por Victor M. Quist, da Faculdade de Medicina Johns Hopkins. O CEPH disponibilizou livremente amostras do DNA de todas essas famílias aos pesquisadores, exigindo apenas que enviassem suas análises ao centro para que fossem integradas em uma base de dados mundial. A Collaborative Research tirou plena, mas lícita, vantagem desse benefício. De longe, a crítica mais séria ao mapa da Collaborative foi a distribuição irregular dos marcadores. O cromossomo 7, associado à fibrose cística, um dos alvos da empresa, tinha 63 marcadores, mas no cromossomo 14, somente 6 foram identificados. A distância entre marcadores nos cromossomos mais destituídos nesse aspecto era muito maior do que a média geral do genoma. Ray White ficou particularmente irritado com as alegações da Collaborative. Ele mesmo havia encontrado mais de 470 marcadores, mas tinha publicado seus dados cromossomo por cromossomo, à medida que cada um era preenchido com a densidade requerida de RFLPs. Nunca sonharíamos em fazer esse tipo de publicação com os dados de que dispunhamos. Por sinal, esse número consideravelmente maior que o deles, pois ainda existem lacunas significativas, observou ao rejeitar a pretensão grandiosa da Collaborative. Se a pretensão era grandiosa ou não, o fato é que o mapa da Collaborative representou um grande avanço e provou que mapear o genoma inteiro era algo exequível. No entanto, como observamos, algumas pessoas, Nance Wexler entre elas, haviam descortinado outro caminho após a monografia de 1980 sobre os RFLPs. À medida que a iniciativa para produzir um mapa completo ganhava força, David Haussmann, do MIT, ia se preparando para que o David Boston declarou ser uma missão impossível naquela altura do jogo, descobrir a localização do gene da doença de Huntington. Ele colocou essa tarefa monumental nas mãos de Jim Gussella, que acabara de obter o doutorado no laboratório de Haussmann. Com isso, o trabalho de mapeamento daria uma arrancada em outra frente. O pessimismo inicial de Boston provinha da escassez de marcadores. Os RFLPs pareciam ótimos no papel, mas o trabalho de efetivamente encontrá-los apenas começara. De fato, levaria anos de esforço da parte de White, Don Scaler e outros, até que o número de marcadores conhecidos chegasse à casa dos centenas. Tendo começado a trabalhar logo que os RFLPs foram descobertos, a tarefa parecia feita sob medida para Gussella. Em 1982, porém, ele obtivera um total de apenas 12 marcadores, 5 dos quais encontrara sozinho, e 7 haviam sido fornecidos por outros. Wexler, enquanto isso, retornara ao Lago Maracaibo para tentar pormenorizar suas genealogias. Quem se casara com quem, quais filhos tiveram, quem era primo de quem. Os costumes locais às vezes prejudicavam. Certos nomes eram bastante comuns e muitos indivíduos eram conhecidos por mais de um nome. Mesmo assim, a árvore que construiu, para uma determinada família, continha mais de 17.000 nomes. Periodicamente, ela e seus colegas reservavam um dia inteiro apenas para coletar sangue, pois todas as amostras tinham de ser enviadas a Boston ao mesmo tempo, evitando que o calor tropical do Lago Maracaibo acelerasse a degradação do DNA. Gussella, por sua vez, não pretendia ficar aguardando as amostras do Lago Maracaibo. Lembro-me de uma reunião no laboratório Cold Spring Harbor, em outubro de 1982, na qual apresentou seus primeiros resultados. Tomando como amostra uma pequena família de Iowa, afligida pela doença de Huntington, ele testara apenas 5 dos seus 12 RFLPs, verificando-os um a um, para determinar se havia alguma correlação com a enfermidade. Não havia, e não pôde deixar de pensar que, tendo decidido buscar uma agulha no palheiro,
ela parecia estar fazendo um grande estardalhaço por ter levantado algumas palhas. Somente com uma análise meticulosa de todo o palheiro, o vasto genoma em sua totalidade, ou, alternativamente, com muita sorte, é que alguém poderia ter esperança de encontrar o que Guzela buscava. Assim, quando concluiu sua palestra dizendo que a localização do gene da doença de Huntington é agora apenas uma questão de tempo, eu pensei comigo, de muito, muito tempo. Mas a sorte favorece os audazes. Guzela voltou ao seu laboratório e experimentou mais alguns marcadores RFLP. Estupefato, verificou que o 12º, denominado G8, parecia mostrar uma ligação com a doença de Huntington na família de Iowa. Estatisticamente, porém, a correlação não era muito forte, e ele ficou aguardando ansiosamente as amostras do lago Maracaibo, que testou usando o G8 tão logo as recebeu. Mal pôde conter sua empolgação. O G8, de fato, identificava a doença de Huntington. No verão de 1983, contrariando todas as expectativas, Guzela descobrira uma ligação depois de testar apenas 12 RFLPs. Não foi, porém, um golpe de sorte, como qualquer um. Pela primeira vez, o gene de uma doença humana fora localizado num cromossomo sem os préstimos da vinculação ao sexo, sex linkage, e sem nenhum conhecimento prévio da base bioquímica da enfermidade. Descortinava-se um panorama científico inteiramente novo. Parecia que conseguiríamos, enfim, analisar com rigor todos os defeitos genéticos que afligem nossa espécie desde que ela existe. Os RFLPs haviam se mostrado um instrumento realmente eficaz. Agora que o gene da doença de Huntington havia sido localizado numa região restrita do genoma humano, certamente seria apenas uma questão de tempo até que as novas e poderosas técnicas de clonagem de genes nos permitissem isolar o próprio gene. A doença de Huntington é um terrível golpe para os adultos, mas as doenças genéticas que afligem crianças têm um horror adicional, pois atacam quem mal teve chance de começar a viver. Uma vez feito o diagnóstico, geralmente é possível prever, com cruel certeza, o curso da vida da criança. É o caso da distrofia muscular do tipo Duchenne, DMD, uma degeneração progressiva do tecido muscular. A DMD é uma doença ligada ao sexo, pois a mutação responsável ocorre no gene do cromossomo X. As mulheres podem portar a mutação em um de seus dois cromossomos X, mas geralmente estão protegidas pela presença de uma versão normal do gene no outro cromossomo X. É bastante improvável que a mulher receba duas cópias defeituosas, pois os homens portadores da mutação quase nunca sobrevivem até a idade de terem filhos. Se, no entanto, o cromossomo com o gene mutante for transmitido a um filho, o garoto desenvolverá DMD, já que não possui outro cromossomo X para lhe fornecer uma cópia normal do gene. Quando tiver cerca de 5 anos de idade, seus pais perceberão que ele tem dificuldade para levantar-se do chão ou para subir escadas. Aos 10 anos, precisará de uma cadeira de rodas e provavelmente morrerá no final da adolescência ou, no máximo, com 20 e poucos anos. A distrofia muscular do tipo Duchenne não é rara. Ela atinge cerca de 1 em cada 5.000 meninos. A caça aos genes responsáveis por doenças humanas é uma história protagonizada menos por grandes instituições de pesquisas e empreendedores intrépidos do que por grupos como a Fundação Doença Hereditária, organizações criadas por pessoas com uma vivência pessoal da devastação provocada por doenças genéticas. Encabeçadas por pessoas que têm algo extremamente precioso em jogo, esses grupos, por natureza, são mais propensos a apoiar pesquisas de risco ou de vanguarda, indo até onde as universidades ou empresas de biotecnologia têm receio de pisar. A Associação Americana de Distrofia Muscular e suas congêneres na Europa têm de longa data apoiado pesquisas laboratoriais voltadas à compreensão da biologia básica da DMT. No final da década de 70, os citogeneticistas, que estudam os cromossomos microscopicamente, obtiveram a primeira pista genética.
Entre o número bastante reduzido de meninas que desenvolvem a distrofia muscular do tipo Duchenne, foi encontrada uma anomalia no braço curto dos cromossomos X, no locus XP21. Seria essa a localização do gene da DMD? Pouco depois, Bob Williamson, na Faculdade de Medicina do Hospital St. Mary de Londres, começou a usar os RFLPs para pesquisar o gene causador da fibrose cística e o gene envolvido na distrofia muscular do tipo Duchenne. Sua colega, Kay Davis, pôs-se a caçar RFLPs no cromossomo X e a testar sua ligação com a DMD. Ela teve sucesso, e o fator decisivo foi a localização dos RFLPs. Estavam na região XP21, exatamente como seria de esperar a partir daqueles estranhos cromossomos X de mulheres com DMD. Enquanto os caçadores de genes continuavam tentando isolar os genes envolvidos na doença de Huntington e na DMD, uma revolução mais discreta ia se processando nos consultórios dos geneticistas clínicos. Desde o início, Nancy Wexler e David Hossman perceberam que os RFLPs associados ao gene de uma doença poderiam ser usados não apenas para localizar o gene em si, mas também como um teste diagnóstico para determinar quais membros de uma família são portadores da mutação. Poderiam ser usados para testar até mesmo crianças ainda por nascer. Imagine o caso de uma família hipotética com DMD. Pelo menos um menino será diagnosticado com a doença, o caso índice, que revela pela primeira vez a presença de uma mutação DMD na família. A mãe do garoto, portadora de gene mutante, também possui uma cópia normal do gene. As irmãs podem igualmente ser portadoras, ou seja, quaisquer filhos, homens, que venham a ter, correm o risco de contrair a doença. Suponha agora que a mãe engravide outra vez de um menino. Há 50% de probabilidade de que esse segundo filho também seja afetado. Por meio dos RFLPs, seu médico poderá lhe dizer o destino que aguarda o feto caso a gravidez não seja interrompida. Primeiro, o cromossomo X do filho afligido pelo mal é analisado para identificar os RFLPs especificamente associados ao gene da DMD nessa família. Em seguida, extrai-se DNA do feto, uma amostra da placenta ou do líquido amniótico, que contém células fetais. Se os RFLPs do feto corresponderem aos do garoto afetado, então podemos ter quase certeza de que o feto, por nascer, terá o mesmo destino. Por que quase certeza? Como vimos no capítulo 1, quando o óvulo é produzido, os pares de cromossomos são recombinados, trocando DNA entre si. As duas cópias do cromossomo 1 intercambiam DNA. O mesmo acontece com as duas cópias do cromossomo 2, as duas cópias do cromossomo X e assim por diante. Se a troca ocorrer num ponto do cromossomo X entre os marcadores RFLP e o gene DMD, é possível que os RFLPs associados à versão normal do gene acabem se associando à cópia mutante DMD. A experiência nos mostra que, no caso dos primeiros RFLPs indicativos de DMD, isso ocorre cerca de 5% das vezes. Portanto, um diagnóstico baseado nos RFLPs só pode ter uma precisão de 95%. Esse grau de imprecisão é uma consequência inevitável da recombinação. Assim, embora o diagnóstico representasse um tremendo avanço, a certeza absoluta dependia de se identificar o próprio gene, não apenas os marcadores associados a ele. A peça-chave para isolar o gene da DMD foi um menino chamado Bruce Breyer, em cujo cromossomo X faltava um trecho bastante grande do braço curto. Na verdade, esse trecho era tão extenso que Bruce padecia de 3 outras doenças genéticas afora a DMD. Em 1985, Lou Kunkel, da Faculdade de Medicina de Harvard, raciocinou que seria possível usar o DNA de Bruce para pescar um gene normal do DNA de um garoto saudável.
O caso de Bruce era especial, pois a doença fora causada não por uma cópia defeituosa do gene, mas pela total ausência desse gene. Kunkel percebeu que todo o DNA de Bruce deveria estar presente no DNA do garoto normal, e que em quaisquer sequências presentes nesse último e ausentes em Bruce estaria a chave da questão. Usando métodos de recombinação, Kunkel subtraiu o DNA de Breyer do DNA normal e aguardou a diferença, a saber, o DNA que deveria conter o gene da DMD. Embora a subtração não tenha sido perfeita, foi bem sucedido bastante para que Kunkel encontrasse os trechos de DNA que procurava usando marcadores genéticos ligados à região XP21. Tony Monaco, um orientador de Kunkel, ficou encarregado de determinar se algum trecho de DNA na região XP21 poderia constituir parte do próprio gene da DMD. A única maneira de levar isso a cabo era testar cada trecho e compará-lo com o DNA de diversas vítimas da distrofia muscular do tipo Duchenne, sem parentesco algum com Breyer. Monaco tirou a sorte grande na oitava tentativa, ao constatar que uma sequência chamada PERT87 não estava presente em 5 garotos com DMD. Isso implicava, com certeza quase absoluta, que a PERT87 estava muito próxima do gene e talvez até fizesse parte dele. Monaco começou a isolar outras sequências próximas da PERT87 e verificou também que estavam ausentes no DNA do paciente com DMD. Até que, em 1987, o grupo de Kunkel conseguiu isolar o gene completo, cujo produto recebeu um nome condigno: distrofia. Mesmo agora que a sequência completa do genoma foi estabelecida, esse gene ainda é recordista de tamanho, devido principalmente ao grande número de introns compridos que possui. O novo reconhecimento foi logo utilizado para produzir um diagnóstico pré-natal infalível de DMD. Os cientistas também logo descobriram que várias mutações diferentes poderiam danificar o gene da distrofina e provocar a doença. Mas ainda não estava claro qual era exatamente a atuação do gene. Será que sua função poderia fornecer indícios para desenvolver terapias eficazes contra a distrofia muscular do tipo Duchenne? O primeiro passo era localizar a proteína produzida pelo gene nas células musculares. Eric Hoffman, no laboratório de Lou Kunkel, descobriu que, via de regra, a proteína distrofina estava localizada nas células musculares, logo abaixo da membrana que envolve as fibras musculares. Estudos adicionais revelaram o papel crucial da distrofina de ligar as proteínas da arquitetura interior das células musculares a um conjunto de moléculas que ultrapassam a membrana celular e interagem com outras proteínas fora da célula. De algum modo, a ligação entre as moléculas internas e as situadas na membrana preserva a membrana celular quando os músculos se contraem e relaxam. Sem a distrofina, a membrana sofre lesões e o músculo começa a morrer, célula por célula. Em vista do conhecimento detalhado que hoje temos da distrofina e sua função, pode parecer surpreendente que ainda não haja cura para DMD. Essa é a grande frustração inerente ao estado atual dessa ciência. A genética tornou possível identificar e compreender várias doenças, mas, na maioria dos casos, não nos permite corrigir os erros gênicos. A abordagem de Kunkel é típica da maneira moderna de dissecar uma doença a partir de mapeamentos. Hoje, esse método é uma prática comum, mas quando Kunkel o aplicou ainda não estava tão além dos limites ortodoxos de pesquisa e a Associação de Distrofia Muscular se arriscou ao apoiar os seus esforços durante 4 anos, embora o risco tenha mais do que compensado. No passado, recorríamos a análises bioquímicas dos sintomas de uma doença para tentar identificar o gene responsável. Hoje, depois de Kunkel, mapeamos o gene e depois interpretamos os sintomas à luz da função desse gene.
Um dos mais poderosos argumentos em favor do mapeamento gênico é que esse trabalho tem utilidade antes mesmo de o gene ser totalmente identificado. A caça aos genes da doença de Huntington e da distrofia muscular do tipo Duchenne levou à descoberta de marcadores genéticos que podem ser utilizados no diagnóstico dessas enfermidades, mesmo que os genes em si ainda não tenham sido encontrados. O mesmo aconteceu no caso de uma das doenças genéticas mais comuns, a fibrose cística. Entretanto, a caça ao gene dessa patologia revelou-se excepcional por dois motivos. Foi a primeira vez que uma empresa participou do mapeamento do gene de uma doença humana, e a primeira vez que houve uma concorrência brutal entre os cientistas participantes. Nos pacientes que sofrem de fibrose cística, um espesso muco se acumula nos pulmões, dificultando a respiração. As células que revestem os brônquios do pulmão não conseguem limpar o muco, no qual bactérias prosperam, produzindo infecções pulmonares. Antes do advento dos antibióticos, as vítimas dessa doença tinham uma expectativa de vida de apenas 10 anos. Hoje, as taxas de sobrevivência são bem maiores. A fibrose cística é também uma das doenças genéticas mais comuns, afetando cerca de 1 em cada 2.500 indivíduos de ascendência norte-europeia. Ela segue um padrão recessivo de hereditariedade, ou seja, a vítima precisa ter duas versões mutantes do gene. Contudo, como cerca de 1 em cada 25 pessoas originárias do norte da Europa é portadora de uma versão mutante, embora ela própria esteja protegida por possuir uma cópia normal do gene, o risco de dois portadores se unirem e transmitirem a doença aos filhos é relativamente alto. Assim, desenvolver um teste diagnóstico passou a ser uma prioridade médica, tão logo isso se tornou uma meta realista. Nascida em Xangai, criada e educada em Hong Kong, Lapshit Tsui desembarcou nos Estados Unidos em 1974. Como um aluno de pós-graduação, Tsui estudou genética molecular e realizou pesquisas com vírus antes de transferir-se em 1981 para o laboratório de Manuel Buchwald, em Toronto, onde trabalharia com fibrose cística. Tsui é um homem discreto, de maneiras agradáveis que, não obstante, se mostra veemente passional no que concerne às suas metas. Ao decidir caçar o gene da fibrose cística por meio da análise de ligação dos RFLPs, dedicou os 2 primeiros anos a encontrar famílias com vítimas da doença antes de iniciar o laborioso processo de testar o DNA delas com cada RFLP que conseguisse dispor. Todavia, a boa sorte que agraciara Jim Guzella em sua busca do gene na doença de Huntington não favoreceu. Após um ano de trabalho, tudo o que conseguira foi eliminar muitos RFLPs. Muito mais era preciso, e ele achou ótimo quando a Collaborative Research se ofereceu para compartilhar os seus marcadores RFLPs. O grupo de Tsui em Toronto não era o único que estava atrás do gene da fibrose cística. Bob Williamson, em Londres, que já trabalhara com a DMD, também participava da caça. O mesmo aconteceu com Ray White, agora em Utah, atraído pelo acesso às gigantescas árvores genealógicas preparadas pela Igreja Mormon. Esses registros, o chamado Ancestral File, permite que os membros atuais da Igreja zelem pelos antepassados falecidos que não pertenceram à congregação ou morreram antes de a Igreja ser fundada em 1830. O propósito é unir as famílias por toda a eternidade. Poucas vezes os requisitos da religião e da genética estiveram tão oportunamente alinhados. Mas foi o grupo de Toronto que obteria o primeiro sucesso, ao descobrir em 1985 uma ligação entre um dos RFLPs da Collaborative Research e o gene da fibrose cística. Nessa época, a localização desse RFLP era desconhecida, mas, ciente de que seria uma mina de ouro, a empresa não poupou esforços para localizá-lo. Embora tenham constatado que esse RFLP
estava situado no cromossomo 7, não informaram Tsui, seu colaborador, de imediato. Nem mencionaram a localização do cromossomo quando divulgaram a descoberta num exemplar de 22 de novembro do prestigioso periódico Science. Estavam claramente tentando preservar o monopólio sobre a nova informação. No entanto, sigilo e ciência não costumam andar de mãos dadas, e logo se espalhava informalmente a notícia de que era no cromossomo 7 que as coisas estavam acontecendo. Enquanto a Collaborative se mantinha em silêncio, Williamson e White estavam a apenas dias de fazer a mesma descoberta. As monografias de ambos, publicadas na Nature, a rival britânica da Science, mencionavam que os RFLPs em questão se localizavam no cromossomo 7. Tsui enfureceu-se. Ele estava prestes a perder a primazia de descoberta da ligação por causa das trapalhadas de seus parceiros. Na ciência, não há nenhum prêmio para o segundo colocado. Mas Helen Donice Keller convenceu a Nature a aceitar uma monografia da parceria do grupo de Toronto Collaborative, anunciando a localização. Foi assim que 3 artigos acabaram sendo publicados no exemplar de 28 de novembro da Nature, além de um editorial explicando como tudo acontecera. A parceria entre o grupo de Toronto e a Collaborative não sobreviveu ao entrechoque das culturas acadêmicas e comercial. A empresa descobriria que o mundo acadêmico não pretendia mais colaborar com ela, e esse intento só se agravou com a declaração ofensiva e pouco sustentável de Uri Friedman, diretor-presidente da Collaborative. O cromossomo 7 é nossa propriedade. Felizmente, o último capítulo dessa novela foi ao ar em dezembro de 1985, quando todos os grupos de pesquisa concordaram em unir recursos e esforços para testar 211 famílias à procura de ligações com os RFLPs do cromossomo 7. Os resultados foram espetaculares. Os RFLPs estavam situados muito próximos do gene, não mais que 1 milhão de pares de bases de distância, o que os tornava úteis no diagnóstico de fibrose cística, uma das principais metas dos pesquisadores da doença. O passo seguinte prometia ser ainda mais difícil. Saber que Nova York fica na metade do caminho entre Washington e Boston é melhor do que só saber que fica em algum lugar dos Estados Unidos. Mas se estivermos indo a pé de Washington a Boston, essa dica talvez não pareça tão útil se precisarmos parar a cada metro para achar uma placa que indique "Bem-vindos a Nova York". 1 milhão de pares de bases pode ser uma distância pequena pelos parâmetros da análise de ligação, mas é um longuíssimo caminho a ser percorrido pelos clonadores de genes, que tendem a analisar as regiões um par de bases por vez. Para percorrer a distância entre os dois RFLPs mais próximos do gene da fibrose cística, Tsui associou-se a Francis Collins, que, na época, trabalhava na Universidade de Michigan, e mais tarde me substituiria na direção do projeto Genoma Humano. Collins desenvolvera técnicas de saltos que facilitavam a clonagem de genes entre pares de RFLPs conhecidos, mas estava tão ciente quanto Tsui da magnitude dos problemas que iriam enfrentar. Mas, após 2 anos de trabalho, conseguiram localizar o gene da fibrose cística num segmento de DNA com 280 mil pares de bases. Ali estava a sequência de um gene que, sabidamente, tem uma função importante nas glândulas sudoríparas humanas, que são disfuncionais em pacientes com fibrose cística. Parecia que, enfim, o gene completo da doença estava prestes a ser encurralado. A única maneira de se convencerem de que estavam certos era sequenciar o DNA complementar em busca de mutações causadoras da doença. Uma região com 6.500 pares de bases de comprimento era um belo desafio em 1989, e o sequenciamento teria de ser feito 2 vezes. Uma usando o DNA de um paciente com fibrose cística, outra com o DNA de um indivíduo saudável. O resultado, porém, foi claríssimo.
No DNA do paciente faltava um trecho de 3 pares de bases, o que resultava na ausência de um único aminoácido na proteína. Essa pequenina mutação é responsável por cerca de 70% dos casos de fibrose cística. Entretanto, mais de 1.000 outras mutações encontradas no gene da fibrose cística também podem provocar a doença. A multiplicidade de variantes perniciosas complicou, e muito, os diagnósticos baseados no DNA. Voltemos agora a Nancy Wexler, David Hussman, Jean Guzella e seus colegas que deixamos em 1983, no momento triunfante em que um RFLP em particular, o G8, fora associado ao gene da doença de Huntington. Se até aquele instante eles pareciam ter tido mais do que uma parcela equitativa de boa sorte, localizando o gene da doença de Huntington com espantosa rapidez, os deuses logo corrigiriam esse desequilíbrio. Encontrar o gene levava apenas 3 anos. Isolá-lo para que fosse detalhadamente analisado exigiria 10 anos e uma equipe internacional de 150 cientistas. Nesse caso, a região em que o gene fora localizado tinha 4 milhões de pares de bases de comprimento. Embora os geneticistas que estudavam a doença trabalhassem arduamente para reduzir essa faixa, o mapeamento vai se tornando mais difícil à medida que a distância gênica diminui. Por fim, todo esse esforço foi recompensado com dados não mais que ambíguos. Imagine que estamos viajando a pé de Washington a Boston, querendo chegar a Nova York. Imagine agora chegar a um cruzamento na Filadélfia e encontrar uma placa indicando Nova York em ambas as direções. Os caçadores da doença de Huntington abandonaram os resultados contraditórios da análise de ligação. Conceberam uma estratégia alternativa, concentrar-se na região mais similar entre as vítimas da doença, uma abordagem que acabou reduzindo a região visada para apenas 500 mil pares de bases. Chegara a hora de recorrer às técnicas de clonagem de genes. Os primeiros resultados foram decepcionantes. Eles encontraram 3 genes na metade direita da região, mas nenhum apresentava anormalidade em vítimas da doença. Sem desanimar, exploraram a metade esquerda, onde encontraram um único gene, com um nome bastante prosaico, IT15. Depois de 10 anos e muitos bilhetes de loteria espúrios, a sorte pareceu sorrir para eles novamente. Esse gene continha uma sequência curta, CAG, que se repetia continuamente, com as repetições curtas enfileiradas, STRS, usadas na identificação genômica. Verificou-se que pessoas livres da doença tinham menos de 35 sequências CAG, e que pessoas com mais de 40 sequências acabavam desenvolvendo a doença na idade adulta. Nos raros casos em que o indivíduo possuía mais de 60 sequências repetidas, uma forma severa da doença se instalava antes dos 20 anos. CAG é o código genético do aminoácido glutamina, de modo que cada repetição de CAG acrescenta uma glutamina extra à proteína. No caso das vítimas da doença de Huntington, a proteína codificada pelo gene da doença, a quase impronunciável huntingtina, contém glutaminas extras. Essa diferença provavelmente afeta o comportamento da proteína nas células cerebrais, o que, talvez, faça com que as moléculas se aglutinem em protuberâncias pegajosas no interior das células e, de algum modo, provoquem a sua morte. Foi um esforço descomunal de todos os laboratórios associados à Fundação Doença Hereditária, e, reconhecendo tratar-se de uma iniciativa verdadeiramente colaborativa, o único nome que consta como autor do artigo é Grupo Colaborativo de Pesquisa da Doença de Huntington. O mesmo tipo estranho de mutação, repetições de uma sequência com 3 pares de bases, já foi relacionado a 3 outras enfermidades, todas de natureza neurológica, surpreendentemente. Hoje, conhecemos 14 doenças causadas por sequências repetidas de trinucleotídeos, mas ainda não fazemos ideia da razão por que as células cerebrais são tão suscetíveis a esse tipo de mutação. Talvez seja deprimente constatar que,
Apesar de todo o tempo dedicado a caçar seus respectivos genes, essas doenças, Huntington, Duchenne e fibrose cística, são consideradas simples aos olhos dos geneticistas, ou seja, são causadas por mutações em um único gene e não são muito afetadas por fatores ambientais. Se ambos os nossos genes de fibrose cística apresentarem uma lacuna de 3 pares de bases, ou se houver mais de 40 repetições na sequência CAG em um dos nossos genes da doença de Huntington, iremos desenvolver essas patologias. Não importa onde moramos ou o que comemos ou bebemos. Há um grande número de doenças provocadas por um único gene. O cadastro de doenças genéticas inclui vários milhares delas. Mas a maioria é extremamente rara, só ocorrendo em muito poucas famílias. Bem mais comuns são as doenças complexas, ou poligênicas, que incluem muitas das enfermidades mais comuns: asma, esquizofrenia, depressão, doenças cardíacas congênitas, hipertensão, diabetes e câncer. Essas são causadas pela interação de vários, talvez muitos, genes, cada um dos quais isoladamente com um pouco ou nenhum efeito detectável. Além disso, como costuma acontecer em doenças poligênicas, existe um outro agravante. Embora esses grupos de genes interativos possam criar predisposição a uma determinada doença, a manifestação efetiva desta depende de fatores ambientais. Suponhamos que eu seja portador de um conjunto de variantes gênicas que predisponham para o alcoolismo. Se irei ou não me tornar um alcoólatra depende de minha exposição ao gatilho ambiental, no caso, o álcool. Meu destino será bem diferente se eu crescer num condado seco do Texas ou em Manhattan. O mesmo princípio vale para a asma. Num bom verão, com baixos índices de pólen e esporos, posso não apresentar nenhum sintoma, apesar de possuir uma predisposição genética à doença. A complexa interação entre genes e meio ambiente fica mais evidente no caso do câncer. O câncer é fundamentalmente uma doença genética causada por mutações em diversos genes. Cada mutação altera um elemento adicional no comportamento da célula, até que ela adquire todas as características da malignidade. As mutações cancerígenas surgem de duas maneiras. Algumas são herdadas. Todos já ouvimos alguém dizer que isso está na família e, embora alguns traços assim descritos, catolicismo, por exemplo, não sejam necessariamente hereditários, certos tipos de câncer o são. Infelizmente, porém, a doença é tão comum que não raro ocorrem 2 ou até 3 casos de câncer numa família, sem que haja um componente hereditário. Portanto, os geneticistas que estudam famílias cancerosas aplicam critérios extremamente rígidos para verificar se um câncer é herdado ou não. Além disso, muitas mutações cancerígenas ocorrem no curso normal da vida, e o DNA pode ser danificado por erros que as enzimas cometem ao se duplicarem ou repararem a molécula genética, ou como consequência de efeitos colaterais de reações químicas normais no interior da célula. Afora isso, muitos cânceres surgem de decorrência da nossa estupidez. Os raios ultravioleta do Sol são poderosos agentes mutagênicos aos quais os adeptos do culto da pele bronzeada se expõem de bom grado, e o cigarro é uma maneira eficientíssima de levar carcinógenos aos pulmões, onde podem provocar o câncer. Verificou-se que outros fatores ambientais, por exemplo, asbesto no local de trabalho, também promovem o câncer. O fato é que o DNA pode ser danificado naturalmente. Cabe a nós, portanto, minimizar esses danos mediante opções sociais e pessoais conscientes. Em 1974, Mary Claire King, que já encontramos envolvida com seres humanos e chimpanzés, e também ao lado de Las Abuelas, transferiu-se para a Universidade da Califórnia, em São Francisco, indo trabalhar num laboratório que estudava o câncer de mama. Lá, decidiu dedicar-se à caça do gene responsável. Na época, 6 anos antes do advento dos RFLPs, King já sabia que encontraria pistas em árvores genealógicas e, por isso, começou a cadastrar famílias. Procurou famílias cujos membros tivessem tido câncer de mama bem jovens,
e nas quais também houvesse casos de câncer de ovário, raciocinando que isso poderia indicar um fator hereditário. Os únicos marcadores genéticos de que dispunha eram os marcadores proteicos e, após alguns anos, publicou sua primeira monografia sobre câncer de mama, descrevendo testes que não haviam conseguido estabelecer uma ligação com as proteínas da superfície celular. Logo vieram outras monografias mostrando resultados igualmente negativos. Os céticos se mostraram apropriadamente dúbios. O câncer de mama é afetado demais pelo meio ambiente para ser objeto de uma análise genética, diziam, referindo-se como sempre a agulhas e palheiros. Sem esmorecer, King continuou refinando seus dados e, em 1988, tendo analisado 1.579 famílias, julgou ter encontrado bons indícios de um gene responsável pelo câncer de mama nessas famílias de alto risco. O mundo da medicina ficou pasmo quando, em 1990, ela anunciou que tinha descoberto no cromossomo 17 um RFLP associado ao câncer de mama em um subgrupo de 23 famílias, com um total de 146 casos de câncer de mama ao longo de 3 gerações. King vasculhou todos os fatores que poderiam ter confundido a análise. Talvez essas mulheres tivessem se dispostas a mais raio-x do que a média, ou talvez houvesse algo de diferente no histórico de suas gestações, mas os dados se mantiveram firmes. Havia um gene no locus 17q21 do que cromossomo que, ao sofrer mutação, aumentava enormemente o risco de câncer. A monografia de King desencadeou uma corrida para isolar esse gene designada BRCA1 e uma controvérsia sem fim sobre a exploração comercial de genes. Isolar o BRCA1 seria, sem sombra de dúvida, um grande acontecimento, embora só fosse importante para um pequeno subgrupo de famílias de alto risco, ou seja, o gene só é responsável por uma pequena proporção de todos os cânceres de mama. Os conhecimentos que poderiam advir da sua identificação eram motivo suficiente para entusiasmo. King juntou-se a Francis Collins, cujas credenciais de caçador de genes eram impecáveis, mas a dupla enfrentou acirrada concorrência. Mark Skolnick, geneticista de populações de Utah que participou da descoberta crucial da análise de ligações dos RFLPs, fundou uma empresa, Myriad Genetics, com Ali Gilbert, cujo espírito empreendedor sobrevivera ao seu instável mandato na direção da Biogen. O plano de negócios da Myriad consistia em usar as genealogias familiares dos Mormons para mapear e clonar os genes. E logo o BRCA1 estava sob seus microscópios. Em 1994, um consórcio de geneticistas da Myriad, da Universidade de Utah, do NIH, da Universidade McGill e da Eli Lilly, saiu à frente do resto do mundo para anunciar o que foi chamado, com certo recato, de forte candidato ao gene BRCA1. O gene fora encontrado. Todos os envolvidos requereram uma patente, embora a Myriad pretendesse inicialmente excluir os cientistas do NIH. Em 1997, a requisição da Myriad foi deferida. Enquanto o BRCA1 era clonado, um outro consórcio de geneticistas, incluindo cientistas da própria Myriad e do Instituto de Pesquisa sobre o Câncer, na Inglaterra, noticiou que havia localizado um segundo gene do câncer de mama, o BRCA2, no cromossomo humano 13. Outra corrida foi desencadeada e, um ano depois, o grupo inglês anunciou que conseguira isolar o gene. Eles souberam que a corrida estava ganha quando haviam identificado cerca de 2/3 da sequência do DNA do gene e constataram que era defeituosa em 6 famílias diferentes. Não querendo ficar para trás, a Myriad formou um terceiro consórcio, dessa vez com o Instituto do Canadá e da França, e logo publicou a sequência completa do BRCA2, um gene gigantesco. Como não poderia deixar de ser, tanto a Myriad como o Instituto de Pesquisa sobre o Câncer requereram a patente do gene. Não havia dúvida de que esses genes teriam grande importância comercial.
Suas mutações traziam consequências gravíssimas para as mulheres. O risco de uma mulher desenvolver câncer de mama até os 70 anos por causa de uma cópia mutante do BRCA1 ou do BRCA2 pode chegar a 80%. Além disso, determinou-se que essas mesmas mutações também aumentam para até 45% o risco de câncer de ovário. Mulheres em cujas famílias essas mutações estão presentes precisam ser informadas o quanto antes se são portadoras da variante defeituosa de algum dos genes. E escolhas difíceis, mas capazes de salvar vidas, precisam ser feitas. Uma mastectomia bilateral profilática em mulheres de alto risco pode reduzir a incidência de câncer em até 90%. Ao mesmo tempo, a triagem genética pode identificar nessas famílias os indivíduos que têm os genes normais, proporcionando-lhes o conforto de saber que não correm esse risco adicional. Parecia algo louvável a ser oferecido no mercado, um teste genético para uma doença muito grave, um meio de ajudar as mulheres a tomar decisões esclarecidas sobre sua saúde. Porque, então, a miríade costumava ser retratada como exemplo de tudo o que há de pior no casamento entre comércio e ciência? A miríade, hoje, detém 9 patentes do BRCA1 e do BRCA2 nos Estados Unidos. Em 2001, obteve uma patente na União Europeia, uma na Nova Zelândia, 4 no Canadá e 2 na Austrália. Para todos os efeitos, a empresa detém um monopólio internacional desses genes e um controle global sobre o modo como são usados. É perfeitamente razoável que lhe seja permitido ganhar dinheiro com testes para identificar mutações do BRCA1 e do BRCA2. Afinal, trata-se de um serviço valioso e muito dinheiro foi investido para desenvolver o teste. Mas quanto seria um retorno razoável? Hoje, cada teste custa mais de $2.700. Ao mesmo tempo, a miríade impede pesquisadores acadêmicos de usarem sequências dos genes BRCA no desenvolvimento de testes alternativos. E as informações sobre mutações do BRCA, obtidas no sequenciamento do DNA de pacientes inscritos em projetos acadêmicos de pesquisa, são sonegadas até mesmo aos próprios pacientes, pois, caso fossem fornecidas, seria sinal de que o gene foi usado num diagnóstico clínico, infringindo as patentes da empresa. A miríade fez algumas concessões recentemente. Um acordo com o governo agora permite que cientistas envolvidos em pesquisas financiadas pelo NIH apliquem o teste pelo preço especial de $1.400. Mas os críticos da empresa veem isso como um mero gesto simbólico e continuam a soltar o verbo, especialmente no Canadá e na Europa. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução expressando seu desalento com as ações do Serviço Europeu de Patentes e instruindo os funcionários do Parlamento a contestar as patentes da miríade sobre os 2 genes. Os parceiros franceses da empresa no sequenciamento do BRCA2, o Instituto Curie e o Instituto Gustave Roussy, ficaram revoltados com a patenteação do BRCA2 e impetraram um protesto formal ao Serviço Europeu de Patentes. Seja como for, o monopólio da miríade não parece ser vantajoso para os pacientes. O teste da empresa é incapaz de detectar todas as possíveis alterações cancerígenas que afetam o gene, de modo que mesmo pessoas cuja triagem das mutações tenha dado resultado negativo podem estar em situação de risco. Hoje, a miríade obriga quem faz o teste a assinar um documento dizendo-se ciente de que um resultado negativo não indica necessariamente um atestado de boa saúde genética. Desenvolver um teste mais abrangente é difícil por questões técnicas, mas, não fossem as patentes cerceadoras da miríade, certamente haveria no mundo inteiro um número maior de laboratórios que pesquisam o câncer de mama dispostos a tentar. Ao longo dos últimos 15 anos, a análise de ligação também foi utilizada para identificar outros importantes genes ligados ao câncer, incluindo os da neurofibromatose, síndrome do homem-elefante, que geralmente não é tido como uma forma de câncer, câncer coloretal e câncer de próstata.
Embora eficaz, a abordagem, gene a gene, é lenta e laboriosa, e cada estudo depende de se encontrarem famílias adequadas para análise. Aqui, no projeto Genoma Humano, será de enorme valor. As microplacas de DNA e proteína, que vimos no capítulo 8, constituem uma arma de altíssimo calibre para os caçadores do gene do câncer. Quando comecei a me interessar pelas pesquisas sobre câncer na década de 60, sabíamos tão pouco sobre a genética subjacente e dependíamos de ferramentas tão primitivas que achei melhor me dedicar aos vírus que causam câncer em animais. Eu esperava que esses vírus, cujo estudo era possível mesmo naquela época, uma vez que possuem pouquíssimos genes, poderiam me proporcionar algum insight sobre o câncer humano. Hoje, as pesquisas sobre câncer não estão mais restritas aos vírus, pois já temos condições de mapear e clonar as dezenas de milhares de genes existentes num tumor humano. Um enorme cabedal de conhecimento nos aguarda à medida que vamos descobrindo, cada vez mais detalhadamente, todos os diminutos desvios bioquímicos que facilitam a transformação de uma célula normal em cancerosa. A maioria dos estudos da análise de ligação depende de irmos atrás da nossa presa genética no maior número possível de genealogias. Todavia, existe uma outra estratégia, que consiste em estudar populações pequenas com alta incidência da doença. E, por falar em populações pequenas, é difícil haver uma menor que a de Tristão da Cunha. Tristão da Cunha é uma ilha vulcânica que emerge íngreme e inhospitadamente no mar. É um minúsculo pedaço de terra, apenas 100 km², no meio do Atlântico Sul, um dos lugares mais remotos do planeta. O primeiro povoado permanente foi uma guarnição britânica estabelecida em 1816 para impedir que os franceses usassem o local como uma base para libertar Napoleão do seu exílio em Santa Helena, uma ilha quase 2.000 km ao norte. O aumento populacional subsequente foi esporádico. Alguns colonos aqui, alguns sobreviventes de naufrágios ali, e no recenseamento extraoficial de 1993 havia apenas 301 habitantes. Naquele ano, uma equipe da Universidade de Toronto foi até a ilha para dar continuidade a estudos médicos realizados com os ilhéus em 1961, ano em que a população inteira foi evacuada para a Inglaterra quando o vulcão adormecido entrou temporariamente em atividade. Na época, a constatação mais surpreendente fora que cerca de metade dos evacuados tinham histórico de asma. Quando pesquisadores do Programa da Genética da Asma de Toronto examinaram 282 habitantes em 1993, verificaram que 161, 57%, tinham alguns sintomas de asma. Os canadenses elaboraram uma genealogia das famílias locais e não foi difícil ver que todos os moradores eram descendentes de 15 colonos originais, de tal modo que suas linhagens estavam intimamente interrelacionadas. Aparentemente, a asma fora introduzida na ilha por duas mulheres que lá se fixaram em 1827. Uma população dessa é uma dádiva para os caçadores de genes. A ilha toda é, em essência, uma grande família estendida e, por isso, os genes que causam qualquer enfermidade observável tendem a ser os mesmos em todos os habitantes. O cenário ideal para uma análise de ligação. Em populações maiores e mais variadas, a asma de uns pode ser causada por um grupo de genes enquanto a de outros é causada por um grupo diferente. É essa heterogeneidade que torna tão difícil identificar os fatores genéticos determinantes de doenças complexas. A equipe de Toronto coletou amostras de sangue e preparou DNA, mas precisava de verbas para concluir o estudo. Foi quando receberam a notícia da Sequana, uma empresa fundada para caçar genes de doenças, e decidiu financiar o estudo. Imediatamente, surgiram acusações de que ela estava explorando os moradores da ilha, e talvez nem sequer entendessem qual era o seu papel na estratégia comercial da empresa. Ativistas canadenses, autodenominando-se Fundação Internacional de Fomento Rural, acusaram a Sequana de estar cometendo um ato de biopirataria,
violando os direitos fundamentais das pessoas das quais estava tirando amostras de DNA. Numa atitude fadada a provocar novas acusações de biopirataria, a empresa declarou que encontrara 2 genes que conferiam suscetibilidade à asma, mas recusou-se a divulgá-los antes de apresentar um pedido de patente na Europa. Os genes estão localizados no cromossomo 11, e estudos subsequentes de populações continentais heterogêneas confirmaram o papel do cromossomo 11 na asma. Aparentemente, pois, os fatores genéticos subjacentes à alta incidência de asma em Tristão da Cunha não são relevantes apenas para habitantes isolados das ilhas do Atlântico Sul. Seja como for, a tempestade em torno da biopirataria da Sequana ficou parecendo uma bonança perto da borrasca que envolveria Carrie Stephenson e sua empresa, Decode Genetics, alguns anos depois. Reconhecendo que seria tedioso e ineficiente tentar achar uma micropopulação à la Tristão da Cunha para cada doença, Stephenson julgou que precisava era de uma ilha isolada, mas com uma população muito maior, na qual pudesse buscar os genes de diversas doenças ao mesmo tempo. Por acaso ou desígnio, Carrie nascera justamente numa ilha assim. A Islândia é mais ou menos o tamanho de Kentucky, 102.000 km², mas tinha apenas 272.512 habitantes, cerca de 1/15 da população daquele estado. A ilha foi colonizada nos séculos XIX e X por vikings, que trouxeram consigo mulheres capturadas na Irlanda durante a viagem. A Islândia oferece diversas vantagens para um intrépido caçador de genes. Primeiro, sua população é bastante homogênea, quase toda proveniente dos primeiros colonizadores, pois houve pouquíssima imigração desde a época dos vikings. Segundo, existem registros genealógicos detalhados abrangendo muitas gerações. Não poucos islandeses sabem quem são seus ancestrais de 500 anos atrás. Esse recurso, útil em si, é suplementado por um cadastro detalhado de nascimentos iniciados em 1840 na Universidade da Islândia. Terceiro, o país possui um Serviço Nacional de Saúde desde 1914, de modo que todos os prontuários médicos são uniformizados, ordenados e facilmente acessíveis, em princípio, pelo menos. Stephenson, um neurologista da Harvard, interessava-se por doenças genéticas complexas como a esclerose múltipla e o mal de Alzheimer. Ciente de que seu povo constituía uma população quase perfeita para pesquisas genéticas, elaborou um projeto para cotejar registros genealógicos e médicos a fim de criar uma base de dados para caçar genes. A despeito do propósito meritório do projeto, a legislação local sobre privacidade constituía um empecilho. Até aqui, em 1998, o Althing, o parlamento islandês, fundado no ano 930, aprovou uma lei regulamentando a utilização dos cadastros de saúde do país, que autorizava a criação e operação de uma base de dados centralizada com informações de saúde pessoalmente identificáveis, com vistas a ampliar novos conhecimentos e melhorar a saúde e os serviços de saúde. Em 2000, o Decode obteve uma licença de 12 anos para montar e operar à sua custa o Cadastro Nacional de Saúde da Islândia, em troca de uma taxa anual a ser paga ao governo do país. O módulo genealógico dessa base de dados contém informações de domínio público, mas o acesso aos registros médicos é mais restrito e funciona segundo o princípio do consentimento presumido, ou seja, informações sobre a saúde de uma pessoa são cadastradas a menos que ela opte pelo contrário. O módulo genotípico é o mais restritivo de todos, exigindo consentimento explícito. O indivíduo deve ostensivamente concordar em doar amostras de tecido para a obtenção de DNA. E é aqui que está o ponto da discórdia. Embora a Decode tenha implantado um sistema para proteger a privacidade dos doadores, os críticos afirmam que é inadequado. Como o DNA do indivíduo precisa ser correlacionado com os registros genealógicos e médicos,
as amostras não são obtidas anonimamente. Em vez disso, a identidade do doador é criptografada. Em teoria, pois, o código poderia ser quebrado e, sobretudo, numa população tão pequena, a notícia de que uma família ou outra é portadora de genes ruins poderia se espalhar, abrindo caminho para a discriminação gênica. O projeto da Decode cristalizou no microcosmo muitas das questões sobre privacidade genética que vinham sendo discutidas mais hipoteticamente em outros lugares. Entretanto, a despeito da controvérsia, a maioria dos islandeses foi favorável à iniciativa da empresa, considerando-a um meio de combinar uma missão nobre, o combate a doenças genéticas, com a alegre perspectiva de injetar um bom dinheiro na empresa, na pequena economia do país. Empolgados, muitos islandeses fizeram maciços investimentos na empresa, arrebatando suas ações por até $65 mil antes mesmo de a Decode ser oficialmente cotada na NASDAQ. Mas o retrocesso econômico não foi bem facejo nem para a biotecnologia em geral, nem para a Decode em particular. No momento em que escrevo, as ações valem cerca de $2 mil, e não poucos habitantes da ilha sentem remorsos daquela época de compra-compra. É inegável, porém, que a Decode trouxe dinheiro para a Islândia graças a parcerias lucrativas com a Huffman, La Roche e a Merck. No entanto, com o governo da Islândia disposto a servir de avalista para um empréstimo de 200 milhões e com a empresa sendo forçada a dispensar uma parcela razoável de seus funcionários, a realidade financeira é que a Decode talvez tenha sido, para o país, uma benesse econômica bem maior do que se esperava. A prova de fogo para a Decode será não os caprichos do mercado de ações, mas a ciência que conseguirá produzir. Aqui, infelizmente, o imperativo comercial de não divulgação ou divulgação tardia dificulta uma avaliação. Segundo os pré-release da empresa, a Decode, no momento, realiza análise de ligação em 46 doenças, incluindo asma, depressão, câncer, osteoporose e hipertensão. Ela teria encontrado marcadores de ligação para 23 delas e isolado os genes que favorecem doenças vasculares periféricas, derrames e esquizofrenia. Todavia, dada a escassez de detalhes publicados em periódicos científicos, é difícil distinguir ciência de propaganda. Não obstante, a Decode certamente se mostrou capaz de fazer contribuições úteis. Em junho de 2002, pesquisadores da empresa publicaram um novo mapa do genoma humano com uma resolução nitidamente superior à do velho mapa do CEPH. Além disso, a tão aguardada publicação das pesquisas da empresa sobre esquizofrenia parece indicar um futuro científico e comercial bastante profícuo. O que quer que os próximos anos reservem para a Decode, ficou claro que a sua abordagem, o cotejo tríplice de registros médicos, genealógicos e genéticos de uma população bem definida, possui um grande potencial. Em vista disso, a empresa não está sozinha quando submete a população de um país inteiro a uma investigação genética. A Finlândia, por exemplo, tem 6 milhões de habitantes e uma notável incidência de cerca de 35 doenças genéticas, algumas restritas ao país, outras simplesmente mais comuns lá do que em outros lugares da Europa, tornando-se bastante interessante para os geneticistas humanos. Outros países também estão entrando na onda dos cadastros genéticos. Em abril de 2002, a Grã-Bretanha lançou o programa Biobank, e o governo da Estônia começou a promover uma iniciativa nacional similar. Estudos populacionais em grande escala como esses acabarão por permitir que detectemos até o mais esquivo dos genes. A genética humana possui uma longa história, que começou com a curiosidade de nossos mais antigos ancestrais acerca de certas características que são transmitidas de geração em geração. Mas, ao longo de praticamente toda essa história, os fundamentos científicos da investigação sempre foram no mínimo frágeis. As tentativas de Charles Davenport
para consolidar o seu programa de eugenia buscando os fundamentos genéticos daquilo que chamou de mente fraca, não merecem ser qualificadas de ciência. Para termos uma ideia da lentidão com que o campo se desenvolveu, basta notar que durante muito tempo um parâmetro genético fundamental na definição da nossa espécie estava errado. Somente em 1956, 3 anos após a descoberta da dupla hélice, verificou-se que o número correto de cromossomos humanos é de 46 e não 48, como se aceitara sem questionamento desde 1935. Mas a enxurrada de conhecimentos que jorraram nos 20 anos desde o início dos estudos de ligações com RFLPs criou, com fantástica rapidez, um terreno fértil no que era antes solo estéril. Com o fim do sequenciamento do genoma humano, é certo que encontremos os genes subjacentes a quase todas as doenças genéticas importantes. A questão agora é: o que fazer com eles?